Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Há 4 anos no ar, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas, Belmiro Valverde, Hugo Mingarelli e Mário Negrão. Senhores, o assunto da semana, evidentemente, é a onda de violência que se abateu sobre São Paulo e que parece uma bomba prestes a detonar no colo de todos os brasileiros. Mas eu gostaria de começar lendo parte de um artigo que saiu no jornal Folha de São Paulo nessa semana, do historiador Demétrio Magnoli. O artigo chama-se Pânico no Galinheiro. E ele fala o seguinte: São Paulo reagiu como um imenso galinheiro. Rumores correndo, soltos, desatando reações em cadeia. Sob o influxo do boato, comerciantes baixaram portas de aço, pais assustados correndo às escolas para resgatar as crianças e empresas suspendendo o serviço. De um bairro a outro, a cidade apagou-se ao longo da tarde. Ele relata que Sarajevo, a capital da Bósnia-Herzegovina, não renunciou à vida normal mesmo durante bombardeios, que Bagdá, que é uma cidade devastada ainda hoje por bombardeios, continua com uma vida mais ou menos normal e que Londres também não dobrou os joelhos abaixo de bombas alemãs. Aí ele pergunta, a culpa é dos governantes? Sim. Sempre, em primeiro lugar, a culpa é dos governantes. Mas ele também diz que a culpa é só dos governantes? Ele diz não, 1000 vezes não. São Paulo conheceu ontem os efeitos psicológicos da indústria do medo. A classe média, que não deixa seus filhos circularem de ônibus e metrô, que se cerca de câmeras e alarmes e que passeia apenas em shopping centers e aspira a comprar um automóvel blindado, correu na direção de seus bunkers domésticos, murmurando tolices sobre a pena de morte. No começo da noite, um manto de silêncio desceu sobre a cidade. Vergonha. Belmiro Valverde. Olha, eu acho essa apreciação do historiador, se ela não for totalmente ingênua, ela é absolutamente descompromissada, porque está vendo uma inversão de causa e efeito. As pessoas dizem assim, São Paulo vive a crise dos boatos. Não é boato. Boato é uma coisa que é veiculada e que não tem... que tem foro de verdade, mas não é verdade. Não é boato, não. Tinha gente dando tiro, tinha gente matando gente. Teve gente que, segundo a última contabilidade, houve 283 ataques. Só durante a quais semana começou com 100 e tantos, né? Dos quais 80 a ônibus populares. Então, essa versão do historiador, que você não renunciou à vida porque você não manda seu filho andar de ônibus, eu não mandaria o meu mesmo andar de ônibus, porque 80 ônibus em São Paulo foram queimados. Né? E daí diz assim, não, mas Bagdá não renunciou à vida. Bagdá não renunciou à vida porque nós estamos longe de Bagdá. Se você estivesse lá, você saberia... Por falta de opção. Se você estivesse lá, você saberia que sunitas, xiitas, curdos estão se matando na rua e que diariamente tem uma taxa de mortalidade de 40, 50 pessoas. Quer dizer, então, essa, lamentavelmente, é típica reação da inteligência brasileira. Em vez de ela chegar e enfrentar o problema e dizer, não, São Paulo degradou-se, São Paulo chegou num ponto em que o crime tomou conta da cidade. Quer dizer, você já teve cidades sitiadas, você teve Saigon sitiada na ofensiva do Tet, você teve várias cidades ao longo das guerras sitiadas por questões políticas ou militares. São Paulo foi sitiado pelo crime. São Paulo foi simplesmente, as pessoas não podiam ir ao banco porque os bancos foram atacados, não podia ir para um ônibus porque o ônibus foi metralhado ou foi incendiado. Daí a inteligência brasileira se refugia nessas teses sociológicas. Não, nós estamos renunciando à vida, a classe média está nos bunkers. A classe média não vai para o bunker porque quer ir para o bunker. A classe média vai para o bunker porque a rua não permite mais fazer aquilo que o Roberto da Mata falava, da vida da rua. A rua passou a ser perigosa. Você morar na rua passou a ser perigoso. Eu acho isso de uma cretinice, sabe, infinita. Hugo Mingarelli, se nós pegássemos os acontecimentos desses últimos dias em São Paulo, ao longo dessa semana em São Paulo, que título de filme você escolheria? Guerra dos Mundos, O Dia em que a Terra Parou ou Terra em Transe? Um Dia de Cão. Um Dia de Cão. São vários dias, uma semana de cão. Eu preferiria um filme que nos toca a todos, que é Terra em Transe. Mas, no duplo sentido da palavra transe. Lamentavelmente ficaria um só, Terra em Transe. Terra, o cara que entrou em transe e ficou possuído pelos demônios, pelos deuses, pelo outro. Enquanto que outro transe que falava Glaube era o transe da transformação. Esse não existe. Por quê? Porque nós sabemos que a humanidade, bem ou mal,
avança através de seu mal-estar. Dependendo da sociedade que faz com seu mal-estar, ele pode criar ou não pode criar. Daí que nosso querido Picasso falava: d'ordure on fait l'ordure de la criação. Não? Ou seja, do excremento, o mal-estar, a gente faz o ouro duro da criação. Quando não há condições de fazer isso, Deus me livre e guarde. Principalmente nós, que nosso mal-estar é triplicado, por um monte de razões. Então, eu entendo que isso é a guerrilha sem ideologia. Estava falando antes. Não? Em outra época teríamos guerrilheiros, mas com ideologia determinada, coisa, com um sonho de uma sociedade justa ou não justa, não interessa, mas com uma utopia guiando pelo menos a esses guerrilheiros, que foram muito bem massacrados pelo sistema. Agora, a questão do que está acontecendo agora está mostrando, diríamos, o destroço, não de São Paulo, o destroço dos princípios básicos do país. Ou seja, nós estamos perdendo, diríamos, o fio mínimo da meada que faz possível uma nação ser nação. E sim, e fica claro que o que eu usava em Incrível Retorno ao Cavaleiro Solitário, que isso me veio à luz através da declaração de um bandidinho, quando disse nossa pátria, nossa nação, eles chamam de nação. Não? E o Severino lhe pergunta, e o que é nação? É a pátria dos que não têm pátria. E o que está aí é isso. Então, quando a vez passada falava, escutem o que estão passando nos países vizinhos, escutemos, não simplesmente dizer, que acabar com tudo isso, que hay que acabar. Mas acabar como? Com uma metralhadora? Não, porque você me estava colocando. Esta reação da polícia de matar gente, eles vão retomar de novo. Não vamos entrar em uma guerra civil que nem quero me imaginar se a luta continua em vingança contra vingança. Nós temos que criar uma condição que quero colocar agora, apesar que vocês podem cair em cima de mim. Em fim de 1951, chegou um general, diretor das penitenciárias argentinas, a falar com Perón, desesperado. Estava ficando sem preso. Não tinha mais preso as penitenciárias argentinas. O que eu vou fazer? E Perón disse, não se faz nenhum problema. Onde tem essa penitenciária, montamos escola. Estava montando escola por todo lado, montou escola. Digam o que digam do tirano Perón, mas ele fez mais escola, 10 vezes mais que qualquer outro em toda a história. Escola nos campos que não existiam. Então, por quê? Porque havia emprego, havia educação, havia uma série de coisas que, por exemplo, hoje não tem prioridade. Você pode imaginar, por exemplo, que se investiu neste país mais nas eleições sobre desarmamento ou não, que pela segurança nacional? É verdade. Essa é a inversão Lamentável verdade. Mário Negrão, nós, há 2 ou 3 programas atrás, o Belmiro e o Hugo não estavam aqui, nós falamos sobre o império do medo, né? Parece que aquela discussão que era apenas teórica ou apenas hipotética chegou ao seu limite máximo, a sua exacerbação de verdade. E como é que fica o psicológico das pessoas e, na verdade, como é que a gente pode fazer uma análise de como a sociedade está reagindo frente a essa iminência, como o Hugo colocou, é um ponto de vista de uma possível guerra civil sem rosto? É interessante esse ponto pelo seguinte, porque eu concordo com o Hugo. Nós estamos vivendo um momento aqui insólito aqui no Brasil, né? Porque, veja, qual que é a diferença entre uma revolução e desobediência civil? Não é? Uma revolução tem uma direção, tem uma finalidade desejada, existe embasamento, existe organização, quer dizer, tudo isso é um grupo de pessoas que, de uma certa forma, abrem mão de seus problemas pessoais e não mistura seus problemas pessoais na causa para lutar na causa. Por exemplo, o meu pai lutou na Segunda Guerra. E eu notava, na medida que ele relatava as coisas, né, de que lá as pessoas estavam com raiva e dirigindo sua ira, e dirigindo toda a sua energia em cima do inimigo comum, né? E na desobediência civil existe uma coisa diferente. Quando você tem, por exemplo, um indivíduo que vem com ideologia, né, vem com alguma coisa e provoca algum tipo de levante social e as pessoas aproveitam esse bonde para embarcar para resolver seus problemas pessoais nisso aí.
Quando a ideologia é muito forte, muito presente, isso é muito difícil de acontecer, não é? Mas quando a ideologia está ausente, só pode acontecer isso. Então, o que a gente está vendo em São Paulo? A insatisfação agora multiplicada, a insatisfação agora como um caldeirão, né, para todas as pessoas colocarem suas raivas, suas insatisfações, né, e todos os seus desafetos. E isso cria a desobediência civil. Porque você vê que o que está de diferente em São Paulo? Eu concordo, isso para mim não é mais, isso é guerra civil. Porque você tem um comando unificado, você tem uma inteligência unificada que gera aquilo. Uma estrutura de comunicação Uma invejável. estrutura de comunicação invejável, só não tem a hierarquia óbvia que nós temos, sargento, tenente, tudo, mas eles possuem uma hierarquia própria. Eles têm. Eles têm uma hierarquia própria. Não. Mas só que a ideologia deles não é ideologia, é a força da queixa, a força da insatisfação. E não existe coisa pior para mim do que uma pessoa insatisfeita sem um ideal. Porque uma pessoa insatisfeita sem o ideal vira um animal muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Então o que eu sinto ali, quando eu vejo essa desobediência civil toda, é assim, as pessoas aproveitam agora o ensejo, né, para colocar toda a sua raiva, sua insatisfação, sua ira contra o problema que é comum. Só existe um problema comum aqui, a desordem social. E eu acho uma coisa interessante, apesar de eu ser conhecido já como o batedor assim, do governo o tempo todo, eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa cantiga agora, nesse instante, né? E de tirar um pouco o foco do governo, do Lula, do presidente, de tudo isso, e começar a fazer um exame mais local. Pensar como nação, como povo. Pensar como nação, como Pensar povo. como nação, como povo, e trazer assim, né, as soluções para coisas locais. Por exemplo, São Paulo tem um problema local, Paraná tem outro, né? Nós não precisamos recorrer ao governo federal sempre para pedir socorro. Então, e na medida que a gente focaliza nessa desordem, né, na desordem que existe em Brasília, a gente até está certo em fazer esse comentário, mas perde o foco da solução, que o foco da solução não está em mudar o governo. Eu acho que se ganhar agora a oposição, essa confusão vai continuar igualzinha que está, né? Porque o problema está além de governo, o problema está além de nós. Então eu acho que nós somos um país procurando uma razão de ser. Primeiro, Valverde, se a gente falar um pouco sobre a estrutura administrativa do PCC, ou a forma como ele age, eu li uma reportagem interessante faz mais ou menos uns 10 dias, como a estrutura de ação do PCC é mais ou menos parecida com de alguns grupos islâmicos. Então, eles amparam as famílias dos presos de penas menores, quer dizer, eles dão todo o amparo, todo o conforto, e esse preso menor, que batedor de carteira, enfim, que não é às vezes um preso de alta periculosidade, ele fica devedor do PCC. E ele se torna um seguidor fanático, ele se torna um xiita do PCC, com perdão do uso da palavra. Mas como combater isso? Um Estado é um Estado forte, um Estado que funcione? Olha, Ney, eu acho que vai até além dessa proteção tópica ao criminoso que tem a família lá em risco e que é ajudado por ele. É que o René Dott até publicou um artigo magnífico esta semana na Gazeta, é que o Estado desapareceu em vastas áreas da sociedade brasileira, especialmente nas grandes cidades, especialmente nas zonas pobres. Então, quem é que faz o papel do Estado? Quem faz o papel do Estado é o criminoso. Você é roubado na tua casa, você não vai na polícia, você vai no criminoso. Olha, roubaram minha televisão que eu comprei na Casa Bahia com grande sacrifício. O criminoso manda descobrir quem foi, manda chamar o cara, devolve a televisão do fulano. Agora me estica a mão para te dar um tiro. E ponto final, está ministrada a justiça. Violentaram a minha filha, vai lá, manda matar o cara. Eu fui lá na fila do INSS e não tem consulta para mim nos próximos 3 meses. Ele vai lá e paga a consulta da pessoa. Quer dizer, ele subrogou no papel provedor do Estado e protetor do Estado. Então nós não devemos ficar nada surpreendidos quando você cria exatamente essa organização criminosa que conta com a leniência da população. Você não tem a menor dúvida, a população hoje em dia não vai contra o criminoso, porque o criminoso é o seu provedor. Não é então, a pátria dentro da... exatamente. Quer dizer, você criou efetivamente um Estado paralelo, você criou um Estado bandido, no caso, né? Agora, o Hugo tem razão, na hora que você deixa de fazer as coisas básicas, deixou de dar educação, deixou de dar emprego,
Quem é que dá emprego para um cara que mora num lugar daqueles? Quem dá emprego é o criminoso que arranja lá um bico para ele, para fazer avião, não sei o quê, para levar... Só um dado interessante, foi publicado no site do jornalista Gilberto de Menstein. Só em São Paulo e no Rio de Janeiro existem 3 milhões de jovens que não estudam e não trabalham, só nas 2 maiores cidades do país. E que ele coloca como sendo o maior provedor de mão de obra do crime organizado. Exatamente. Então você não pode esperar outra coisa. Eu acho que enquanto o Estado não mentalizar isso, nós vamos entrar nessa derrocada. Quer dizer, você está vivendo um processo de derrocada, você está voltando à barbárie. Quer dizer, no momento que você está deixando de lado as instituições, que são a essência do Estado, e está voltando ao fato de que, de um lado, os bandidos matam a população, do outro lado, a polícia mata os bandidos, e passado uma semana não diz nem quem ela matou, porque nós estamos com uma semana já do morticínio lá em São Paulo, de parte a parte, e a polícia de São Paulo até agora não disse quem ela matou. Né? Quer dizer, isso é barbárie completa. Hugo Mengarelli, o exemplo que você está é muito caro ao Belmiro, porque ele gosta muito de comédias italianas, mas uma resposta pontual que as autoridades estão dando é a seguinte: o bloqueio dos celulares nas penitenciárias, e enfim, estão sendo editados decretos-lei, leis para proibir a transmissão de a telefonia celular dentro das cadeias. Mas fica uma pergunta básica: não era mais fácil impedir dos celulares chegarem até os criminosos? Quer dizer, o Estado tem umas soluções meio estranhas, parece coisa de comédia italiana, né? O secretário de Segurança de São Paulo falou como entravam os celulares, eu quase morro de rir. Porque as mulheres, segundo parece, botam no ano o celular, botam na vagina. Tem celular desse tamanho. Isso, escuta, isso é o que disse o cara, não sei. É celular, não é telefone móvel. Como diria o Paulo Silveira, não vai doer? Mas deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer... Mas deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer idiota, mas é uma questão técnica. E o carregador de celular? Entra onde? Por isso. Não, mas eu queria... Em que orifício? Eu queria levantar uma questão, voltando a lo que, se me permitem, lo anterior, porque não falamos de Terra em Trance, mas tem outra película, outro filme maravilhoso, Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol. O casal, ele vaqueiro, camponeses, sem terra, sem nada. Está Rosa, não? E Rosa representa uma parte, diríamos, do povo brasileiro, e o personagem principal, que agora se me foi o nome, não? Que se chama Manuel. Manuel representa aquele que pode fazer a grande mudança. O mar vira sertão e sertão vira mar. Isto é, mudar tudo para que tudo continue igual, não? Porque se você muda sertão para mar e mar para sertão, é uma canção antiquíssima, não? Um dito nordestino. Em um momento determinado, ele tem que, por um lado, todo mundo vai por lá e Corisco, braços direitos de Lampião, que forma parte do filme, não? Com sua Dadá, Corisco fica sozinho com Rosa e tem um caso. Isto é, ela fica grávida de Corisco. É uma metáfora claríssima que Lampião vai se repetir ao longo deste país, se não existe algum dia uma transformação de verdade. Porque o que está acontecendo são os novos Lampiões. Vejam bem, eles dão coisas, escola, creche, playground, aos pobres. Só nele, não é o Estado que é só nele, é a pátria dos que não têm pátria. Ou seja, como disse Belmiro, se criou um Estado paralelo. Por que se criou um Estado paralelo? Porque o Estado é surdo a todo esse paralelo. Não entra, não vê, não cheira, não entra, não nada. Então, diante disso, há uma resposta. Eu lhe digo sinceramente, é terrível, mas pior seria se a gente não escutar o que está significando isso. Se a gente só vai querer reprimir sem compensar, por exemplo, com isso que a gente vem discutindo há muito tempo. Senhores, vamos criar um desenvolvimento para que haja trabalho. Senhores, por favor, a educação tem que estar em primeira ordem. Até que a gente não vá por isso, eu acho que esse germe que ficou no ventre de Rosa continuará dando lampiões por muito tempo. Mário Negrão, eu tenho ouvido muitas opiniões de várias pessoas comuns, pessoas com pós-graduação, e que tem uma solução muito simplista para o caso: mata todo mundo. Começa parece que está formando parece que existe um ovo da serpente aí na sociedade, que é o seguinte: é a barbárie mesmo.
Esse é o começo do fim mesmo. Claro. Começar assim. Você consegue ser poliana diante de um quadro desse? De maneira alguma. Poliana viva. Esse é o começo do fim. Porque, veja, a violência ser combatida com mais violência só incita mais violência ainda. Meu Deus, isso é uma lição tão antiga na humanidade. Quanto tempo nós vamos levar para entender realmente isso, né? Eu acho que a gente precisa até buscar na história alguns princípios unificantes para tentar entender. Vamos tentar fazer uma pequena análise aqui. Você veja, olha, o Império Romano. Quando o poder começou a ser abusado, o que aconteceu? Veio a Idade Média, quer dizer, a unificação, aquele fator unificante do Império Romano desapareceu e cada localidade começou a administrar-se a si mesmo. Né? E aquilo ali foi solução por quase 1000 anos, por 900 e tantos anos. Você viu o que deu a dissolução de um império, né? Que levou as pessoas para a administração local. Aí veja que bonito, na assinatura da Magna Carta, tudo isso se resgata de novo. Né? E por que a Magna Carta resgatou a sociedade inglesa? Porque o poder estava sendo abusado de novo pelo rei João, né? E o abuso do poder de novo levou a uma fragmentação. Então a gente vê um padrão aqui na história, né? Abuso de poder central, fragmentação da sociedade. Abuso de prazer, fragmentação. Será que é o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo cenas de abuso de poder, né? Nas CPIs e tudo. Essa última agora, né? Que os gaúchos agora, os indiciados gaúchos agora vão pagar uma cesta básica, né? E vai ser R$350 por mês em 5 prestações. Que ótimo, né? Depois de tudo isso, o cara vai tirar 350 do bolso uma vez por mês durante 5 meses. Está Podia resolvido. ser uma cesta básica do Fochon, né? Com 1 quilo de caviar. Daí, Então você vê, o Estado abusou do poder, o Estado fragmenta-se. Será que não existe uma sabedoria escondida atrás disso? Será que se a gente não examina a história com mais cuidado, a gente vê que existem fenômenos que estão acima do governo local, da personalidade do povo brasileiro? Existe um viés histórico aqui, né? De que toda vez que existe abuso de poder, há fragmentação do Estado. O último exemplo nós tivemos foi na Segunda Guerra Mundial, o abuso de poder da Alemanha, fragmentou-se o mundo de novo. Toda vez que você tem abuso de poder, o Estado se fragmenta. Então, quer dizer, o Brasil deve virar pó muito breve por essa E olha assim, e mais um detalhe assim, você quer ver um pai perder um filho de uma vez mesmo? É abusar do poder, porque se você abusa do poder, ele se fragmenta e sai de casa. Né? Isso eu sei disso muito bem, né? Como psicoterapeuta. Se você não acudir seu filho, se você começa a abusar do poder, ou o teu filho vê você abusando do poder, você fragmenta esse filho. Mas as ilhas que se estão criando agora, e como consequência da globalização? A globalização vai terminar criando essas separações, essas rupturas. Isso é tema para um outro programa, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com um tema bastante mais ameno, eu prometo. Dois 2.000 pacientes dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O HC atende somente pacientes do SUS, efetuando mais de 1 milhão de procedimentos médicos por ano. Mas os recursos financeiros recebidos não são suficientes para sua manutenção, gerando um déficit crônico ano após ano. Para isso, existe o projeto O HC Conta com Você, que vem conseguindo amenizar a situação do hospital com reformas nos setores mais prejudicados, através da compra de medicamentos, pequenos consertos emergenciais e materiais indispensáveis, sempre visando melhorar a qualidade do atendimento aos seus pacientes. A partir de R$ 2,00, sua contribuição pode ser feita através da conta de luz. Participe! O HC conta com você. 3360-7433. Confira a nova grade de programação da UFPR-TV. Toda segunda-feira, Saiba Mais e Vocação. Na terça, Marketing e Comunicação e Ciência. Quarta-feira, você assiste Persona e Em Tese. Na quinta, tem Caldo de Cultura e Olho Clínico. E na sexta-feira, Cobras e Lagartos e Olhar Acadêmico. Os programas inéditos são apresentados sempre a partir das 7 da noite e seguidos de reprise.
Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos e conforme prometido no bloco anterior, este será bem mais ameno. Começamos com o Mário Negão. Mário, está estreando mundialmente um filme que teve origem num livro que virou best-seller e que está causando uma certa polêmica religiosa, que é o livro Código da Vinci, ou o filme Código da Vinci, que promete ser mais um blockbuster, levar multidões. Por que a celeuma desse filme? Assim, psicologicamente, por que esse tipo de filme, esse tipo de enredo, mexe tanto com a emoção das pessoas? Eu vejo duas coisas. Ele está parcimonioso. São duas paixões que o ser humano tem. Um é a paixão pela iconoclastia, né? Quer dizer, que bom que você pode pegar agora toda a estrutura de uma igreja católica que se estabelece durante milhares e milhares de anos e você faz o que o americano chama de debunking, né? Quer dizer, você derruba as pilares daquela estrutura para você instituir uma nova ordem. Então, é sempre o sonho das pessoas derrubar alguma coisa para instituir uma nova ordem, né? E quando não existe nada derrubável, cria-se alguma coisa derrubável, né? Eu fico muito assim, preocupado com o Mr. Dan Brown, né? Que conseguiu com tanta lacridade mudar a história com a rapidez impressionante, né? E com muito menos pesquisa do que o Arnold Toynbee ou qualquer outro historiador mais estabelecido daria, né? Então, e com que facilidade também para o povo, né, para entender uma manobra iconoclástica escrita em maneiras tão atrativas e simples, né? Então, é claro que tudo isso é muito atraente. Toda vez que você pode derrubar, ver o papai de cueca ou ver o vovô com o dedo no nariz, você se sente vitorioso, né? Nós estamos aqui até o... Você acha que o livro conseguiu isso com a igreja? Conseguiu abalar as estruturas ou pelo menos fazer cosquinhas? Não, eu não acho que ele abalou a estrutura, eu acho que ele incomoda a estrutura, né? Porque é um questionamento de coisas básicas. Eu acho que a igreja tem razão, né? Falando assim de dentro da igreja, a igreja tem razão de fazer, eu não sei se vai fazer movimentos públicos, acho que seria melhor literário ou outra forma, mas tem razão de dizer assim, está na hora da igreja começar a unificar seus princípios de novo e passar isso para as pessoas, porque de novo é a história da fragmentação, né? Quer dizer, quando o indivíduo acorda de manhã e decide reescrever a história, agora Jesus casou com Maria Madalena, Judas agora é bonzinho, quer dizer, toda vez que alguém traz uma ideia bouleversée, quer dizer, uma ideia totalmente virada, é claro que é atraente, porque todo mundo gosta de novidade, né? Mas acho que a história do Dan Brown não vai resistir à pesquisa. A segunda coisa, que eu acho que é o segundo ponto interessante, é como as pessoas gostam de criptografia, né? A minha esposa me deu uma vez um livro sobre o jeito que teve a paciência de ficar embaixo da Capela Sistina e olhando tudo quanto é dobra de pano e vendo mensagens misteriosas naquilo tudo. Então as pessoas adoram isso, né? Você pega o seu nome, conta as letras e aquilo significa o que vai acontecer com você, ou se Júpiter passou por baixo de Saturno, quer dizer, não compre o carro. As pessoas adoram ir para essas coisas numerológicas e místicas para explicar, eu acho que talvez o grande mistério da vida, a nossa incompreensão da vida. Então o Dan Brown acho que está só ecoando uma tendência da humanidade mesmo, né? Que é sobre recorrer ao extraordinário para explicar o ordinário. Hugo Mengarelli, esse filme, não oficialmente, mas parece que ele já tem o status de um filme excomungado, né? Nesse caso, evidentemente, pela igreja, mas muitas vezes alguns filmes eles são malditos pela opinião pública e depois acabam sendo resgatados, são malditos por governos. A gente pode traçar um paralelo entre esse filme e o Je vous salue Marie, do Jean-Luc Godard, que teve a interferência direta da Igreja Católica no Brasil para que ele não fosse exibido, e até conseguiram depois, mas esse filme acabou, parece que é meio tiro na água isso, né? Je vous salue Marie é um filme... Eu não achei nada assim tão Normalmente a gente crítico. Não acha nada nesses Eu diria que é muito pior, em todo caso, foi a última tentação de Cristo, de Martin Scorsese. Esse filme tinha uma campanha de não ir, de proibição. Acontece, senhora, que o desejo se funda na proibição. Aquilo proibido é aquilo que, enfim, fica tentador. É a maçã. É a maçã, me entende? Por isso que outro dia estava vendo, inclusive, uma pessoa falando, não me lembro que jornalista era, que já é hora de liberar as drogas. Pelo menos vai acabar com parte da máfia, como se acabou nos Estados Unidos, parte da máfia, com a questão do álcool. Claro, vai continuar em outro lugar, tudo bem. Mas quero dizer, a proibição é um ato de fundação do desejo. Isso é uma questão que tem... Isso o desejo perverso. Não. Sim,
Do desejo, coloque, perverso no perverso, secundário. Vamos ao desejo, porque isso lo diz inclusive Paulo, em Romanos. Se não tivesse conhecido a lei que me proíbe, a mim não me teria interessado aquilo. Ou seja, o pecado, não teria conhecido o pecado. Então, quer Adão dizer... e Eva. Como? Adão e Eva, né? Claro, então, está claro. Só sabiam que era pecado depois que Deus falou. Exatamente. Então, e esse ponto de querer proibir o filme por aí, porque nós vivemos a época da demistificação. Hoje se quer demistificar tudo. Não? Ou seja, o avanço, diríamos, da ciência leva necessariamente uma desmistificação. Essa é uma das grandes coisas que a ciência trouxe, ou a terceira revolução industrial trouxe em cima da gente. Eu acho que essa quebra de valor está relacionada com isso. Porque mitos, em grego, não é simplesmente mito. É palavra, discurso, é a razão, é a forma de pensar. Quando Lévi-Strauss trabalha a questão do mito, ele vai colocar que no século XX é o maior mito da política. Quer dizer, o maior discurso da política, que tem toda uma carga mítica. Quando a gente constantemente quer quebrar isso, quebra muita parte de nossos próprios laços. Belmiro Valverde, esse tipo de publicidade involuntária que o filme acaba tendo, e aí é até difícil julgar se o filme é bom ou se é ruim, a história, há quem acredite e há quem não acredite, a gente deixa isso para as pessoas que lerem o livro e que forem assistir o filme, mas esse tipo de publicidade que ele está ganhando, nós tivemos um deputado federal aqui que até proibiu a exibição do filme no Brasil porque ele atenta contra a fé cristã. Esse tipo de coisa funciona? Ou Claro é pior para quem está propondo, né? Claro para que quem está não, defendendo a claro ideia. que não. Todas as vezes que alguém resolveu proibir alguma coisa em nome da fé, deu errado, né? Quando a igreja resolveu se meter na política no Brasil, com a chamada Liga Eleitoral Católica, todos os candidatos que ela indicou foram derrotados e todos os candidatos que ela exorcizou ou demonizou foram muito bem votados, né? E a igreja gostava, tinha seus inimigos de predileção. Eu acho que isso é uma coisa inócua, né? Você vê, como você já falou aqui, a Última Tentação de Cristo, né? E mais recentemente a comunidade judaica indo contra a Paixão de Cristo, né? do Mel Gibson, que transformou o Mel Gibson num homem milionário, porque o filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria exatamente por causa dessa tentativa de alguma forma, de dizer, não, temos que evitar a propagação de ideias que não são ideias certas, né? Eu acho que isso tudo é muito discutível, muito inócuo, né? A rigor, né, um best-seller desse, como disse o Mário, ele se funda exatamente em você conseguir pensar algumas coisas. E há vários elementos ali, eu li o livro, não gostei, para ser bem sincero, mas mexeu com Opus Dei, que é um negócio todo secretivo. Mexeu com Da Vinci, que sempre teve aquela história, escrevia ao contrário, tinha uma vida toda complicada e toda críptica, né, para que as pessoas não entendessem o que ele estava fazendo. Mexeu com Maria Madalena, mexeu com Jesus, mexeu com essas coisas. Olha, veja lá, tá a tela, daí tem uma mão que não parece... Aí você está com a receita certa de sucesso, né? Agora, ele foi muito hábil e acabou criando uma indústria também ao redor disso, né? Contra, a favor, as pessoas que escreveram, desmistificando. E os outros livros dele estão vendendo maravilhas, né? Agora, isso, né? Isso aí faz parte... O Hugo estava falando do Humberto Eco, né? Você que falou do Humberto Eco, né? O Nome da Rosa. E o outro livro dele, o Pedro de Foucault, que é o Manual do Esoterismo Moderno, né? Quer dizer, ele faz toda a remissão do esoterismo desde o tempo dos Templários. Isso é um negócio saborosíssimo das pessoas, né? O Tesouro dos Templários, né? E daí o rei Filipe o Belo mandando queimar todos eles. E onde é que está o tesouro? E isso aí é uma coisa sensacional. É mais ou menos como na adolescência a gente gostava de ler os livros do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro. É mais ou menos essa lógica. Isso não mostra que as pessoas, no fundo, elas se infantilizam um pouco, elas têm um pouco esse senso infantil, as pessoas agem como crianças, gostam de mistérios. Sim, mistério sempre excita as pessoas, né? Agora fica engraçado assim, eu acho o maior mistério de todos é a ciência, né? E por que ela não interessa tanto mais hoje em dia, né? Porque assim, você querer descobrir
qual unha do pé do Judas que contribuiu para a morte de Cristo, né? Eu não acho tão interessante. Eu acho muito mais interessante assim, por que o vírus da AIDS é tão resistente a tudo quanto é tipo de tratamento, né? Por que o câncer continua vitorioso, apesar de todos os esforços da humanidade, né? Tantas coisas, tantos mistérios, né? Por que uma samambaia tem aquela cara? Né? Não sabemos até hoje. Tem tantos mistérios muito mais interessantes na humanidade e eu fico vendo essa banalização porque mistério, o senso de mistério, na verdade, é curiosidade, né? Que para mim, o elemento mais importante da inteligência humana. Mas a curiosidade precisa ter um foco. Porque eu não vou ficar só querendo ver como é que é a sola do meu pé e querer cheirar meu pé para ver como é que é. Isso é uma curiosidade banal, né? Eu posso dirigir minha energia de curiosidade para outras coisas mais interessantes. Agora, ficar descobrindo tramas dentro de tramas, dentro de tramas, dentro de tramas, para mim, assim, eu acho que o Dan Brown não teve um bom professor de ciência quando ele era garoto e não ficou entusiasmado nos verdadeiros mistérios da vida. E os mistérios que quando são resolvidos, no custo-benefício, são muito mais beneficiais para a gente. Mas teve pelo menos um bom professor de marketing. Hugo Megarelli, quais são os filmes, ou qual é o filme que você considera assim um filme maldito? Maldito? Ai, me pegou. Maldito? Filme maldito? Não sei, sabe, eu acho um filme que eu achei maldito mesmo, A Vida é Bela. Achei um filme, ou seja, que um psicótico fez esse filme. Porque é impressionante contar ao menino, o lugar onde estava, que se tratava de um jogo. A mim me parece que há certos lados onde se quis colocar a figura paterna e realmente estouraram com a figura paterna. Porque a figura paterna é algo que te tem que dar uma questão com a lei. Te tem que colocar com a lei e não fora da lei. Aí colocou fora de toda essa questão aí. Não? Eu acho um filme maldito. Ganhou Oscar, ganhou tudo. Acontecendo nessa linha e que são hoje fantásticos. Então eu acho que A Vida é Bela é um filme que eu considero um filme... E aquele Roberto Benigni parece uma cotinha psicótica, né? Você é uma cotinha psicótica. Você né? concorda? Eu acho que ele parece o garoto propaganda das Casas Bahia. Belmiro Valverde, seu filme maldito predileto? Olha, eu acho que, paradoxalmente, o único filme realmente herético que eu conheço é A Vida de Brian, do Monty Python, que é um filme claramente herético, porque ele ridiculariza a história. Assumidamente herético. É o único filme herético que eu não gosto de ver A Vida de Brian, eu adoro o Monty Python, mas eu não gosto porque eu acho que o Monty Python ridiculariza a história do Cristo com aquela metáfora de aquele jogo muito inteligente de escrever a história do Cristo com a história do Brian. É uma história muito inteligente, mas eu acho, por exemplo, um filme detestável sob o aspecto de heresia, né? O único filme herético que eu conheço. O resto tudo eu traço bem, sem nenhum problema. Mas eu queria só pedir um minuto a você para responder ao Mário. Ele diz assim, por que a pessoa não gosta de ciência? O Cyril Parkinson, famoso autor da lei de Parkinson, diz o seguinte, nas organizações, se você puser em discussão na diretoria assim, vamos construir uma usina nuclear aqui, ninguém entende de usina nuclear. Daí o cara pergunta assim, já temos pareceres técnicos? Ah, temos. São favoráveis? São. Então está em votação, aprovado. Agora vamos discutir se vamos trocar o uniforme da mulher do cafezinho de branco para cor de rosa. E daí já o cara, pela ordem, companheiro. Mas por que não é amarelo? Porque eu li numa coisa que o cor de rosa, daí o cara... Não, peraí, mas eu considero o seguinte, que o uniforme é uma coisa antidemocrática. Por que nós vamos submeter a nossa companheira a botar um uniforme? E daí passa 4 horas discutindo o uniforme. É por isso que o cara, quando chega na a unha do pé do Judas, ele entende a unha do pé. Agora ele não entende de biogenética, isso ele não entende. Mário Negrão, o seu filme maldito predileto? Não é predileto porque ele é maldito, mas assim... Não, que você gostaria de indicar assim, esse é maldito? O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, em que você vê, ele tenta fazer o pastiche da história americana tão terrível que até a Ku Klux Klan é glorificada. Então, para mim, aquilo assim, é a maldição total em filme. É quando Hollywood realmente começou a perder a cabeça. Né? Para mim, é maldito em todos os sentidos, porque foi quando Hollywood perdeu a cabeça. Mas ganhou. Olha que você vê a Ku Klux Klan... O discurso cinematográfico está vivo até hoje. Está vivo. Toda a estrutura de Nascimento de uma Nação, cinematograficamente, é a estrutura que la vemos em 90 e tantos
90% do filme norte-americano. Talvez porque tão maldito, né? Porque a doença vem até hoje, né? Não é história, não. Bom, nosso programa infelizmente está chegando ao final e eu não vou citar um filme maldito, mas eu acho que um filme que ele foi tido como maldito, pelo menos ele não teve o destaque na época e acabou sendo esquecido durante muito tempo, mas que eu acho que é um clássico e que mereceria ser visto pelas pessoas, que é Apocalipse Now, que ele fala do horror da violência. Ah, bom, mas esse é um maldito no bom sentido Maldito do termo. no bom sentido, mas é um maldito que merece ser visto. Acabou sendo esquecido e acho que nesse momento Coronel para as pessoas. Coronel Foco, Puts, ele Coronel fala Puts. sobre o horror da violência. Bom, por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Se você tem críticas, comentários ou sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @ufpr.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá. Bem.